E aí, galera, nós já estamos aí praticamente chegando no final do nosso curso de Física, né? Do nosso terceiro ano aí. Trabalhamos aí tudo sobre eletricidade, falamos aí desde o início das cargas elétricas, que é o trabalho que nós tivemos, esse funcionamento todo, até pela eletrodinâmica, onde a corrente elétrica, que são os elétrons livres em movimento, de maneira ordenada em um condutor, devido a um campo elétrico atuando, né? E aí, entre dois pontos, um circuito fechado, nós temos uma força eletromotriz, né? Falamos da indução eletromagnética, falamos todo o trabalho dos cientistas e há um pouco da física moderna. Aí trabalhamos nas últimas aulas relatividade, por exemplo, a relatividade restrita e a geral. E agora vamos para mais um assunto que diz respeito à relatividade geral, que é justamente as ondas gravitacionais. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Olha aí, ó, ondas gravitacionais, né? Vamos ver todo esse trabalho dessas ondas. Nós estudamos aí, lembrando aí, pessoal, que no segundo ano nós estudamos as ondas eletromagnéticas e nós vimos todos os tipos de ondas, desde a luz visível, que ela deixa o órgão da visão, por exemplo, ela consegue excitar aqueles que nós temos dentro dos olhos, né, dos nossos órgãos da visão, de tal maneira que essas ondas eletromagnéticas da luz você consegue ver. Então, a visão é justamente a onda mecânica que a gente capta através do ouvido, vibrações mecânicas do tímpano, e os olhos, as ondas eletromagnéticas. Falamos das ondas de raio-x, dos raios gamas, né? E micro-ondas, rádios de TV, que são ondas de rádio, na verdade, e as ondas de TV junto. Ultravioleta e infravermelho, que faz parte, mas nós não podemos ver, né? Está ali entre o limite da luz visível. E agora vamos falar das ondas gravitacionais, também uma onda eletromagnética. Vamos lá, então. A aula de hoje é sobre ondas gravitacionais. Tipo de onda, só que numa outra perspectiva, né, relativística aqui, a partir de Einstein e da teoria da relatividade geral. Então, o que são ondas gravitacionais? Já que falamos lá que é esse o estudo que nós temos relativo à segunda teoria, aí, que é a teoria da relatividade geral. A restrita fala da velocidade da luz em si e a geral inclui as ondas gravitacionais. De forma simples, né, falando de maneira simplificada, as ondas gravitacionais são ondulações. Nós sabemos que todo tipo de onda é uma ondulação. A palavra de onda vem justamente dessa questão de ondular, ondulação, né? Então, são ondulações no tecido rígido e duro do espaço-tempo. Olha bem, quando a gente fala lá com Einstein de relatividade, a gente fala da dilatação do espaço e do tempo. Então, a gente chama esse tecido rígido, que é chamado de espaço-tempo, que são produzidas pelos fenômenos mais violentos que o cosmos pode oferecer. O que seria essa violência acontecida dentro do cosmos? Que, na verdade, é uma quantidade imensa de energia, que são explosões, né, e colisões entre estrelas de nêutrons ultra densa. Então, por isso que a coisa é muito violenta, porque sendo uma estrela de nêutron, sendo ultra densa, nós temos aí um choque violento entre as estrelas e que essas duas estrelas, por exemplo, tentando atrair com um campo gravitacional imenso entre elas, acaba surgindo aí o buraco negro. Também fusões de buracos negros, né, por exemplo. Então, o que nós podemos ver, na verdade, aí, essa agora é uma aula que vai falar do mais forte evento que acontece dentro do universo. Criação e morte de estrelas, por exemplo, né? Os buracos negros, por exemplo, é tão forte que nem a luz consegue escapar. Por isso que é um buraco negro, porque tudo que entra ali some, a luz desaparece ali, nós não conseguimos ver nada porque não retorna, então cria um espaço que se chamou de buraco negro, porque ele é um pouco circular, parece um buraco, e totalmente negro, porque não emite luz, não tem luz nenhuma, você não enxerga nada. Nossos olhos só enxergam se a luz chegar até nós, e lá nem a luz escapa, ok? Então vamos lá. Na verdade, essa parte aí, é uma parte mais teórica, não precisa preocupar, nós estamos aqui para estudar cálculos relacionados a isso, né?
Olha aqui, uma colisão que gerou luminidade, né, impressionante, foi captada pelo sistema infravermelho, olha bem, através do calor, né, na verdade, do telescópio espacial James Webb, tá? Então, uma foto da NASA aí, nós colocamos aí, foi liberada, né? Tem na internet para você poder ver. Então, essa colisão gerou essa quantidade impressionante aí. E o infravermelho, né? Como o sistema de infravermelho que foi capaz de captar. Tem o telescópio espacial James Webb. As ondas gravitacionais, elas atingem a Terra o tempo todo. As ondas gravitacionais atingem o tempo todo. Mas os nossos instrumentos não eram sensíveis o suficiente para detectá-las até pouco tempo. É tanto, pessoal, que lembrando aí, ó, Einstein, ele fala sobre as ondas gravitacionais, monta a teoria da relatividade geral, e mais tarde, passando muitos anos ali, porque isso foi 1905, né, para 1915, ele já começou ali, e aí ele falece muito tempo depois, né? E ele passa uns 30 anos, e aí ele começa até a duvidar que possa existir. Assim como Stephen Hawking também, quando fala do buraco negro, tem a teoria, e depois ele começa a duvidar. Porque eles pensam, estão muito à frente, né, das pessoas, do nosso planeta, dos cientistas, e aí, só agora, depois de, assim, 40, 50 anos depois da morte de Einstein, é que nós conseguimos começar a captar essas ondas. Não tinha tecnologia suficiente. Então, vamos lá. É isso que, às vezes, até o próprio cientista que pensou nisso, ele começa a duvidar porque não consegue perceber. Só uma foto ilustrativa, né? Para poder deixar mais bonita a aula aí, né? Foto da NASA, explicando como é que seriam as ondas gravitacionais, para os planetas aí, estrelas, né, que tivesse. Então, essa é uma foto ilustrativa. A teoria da relatividade geral, eu falei para vocês, então, devido ao segundo postulado, a teoria da relatividade geral também pode ser chamada de teoria relativística da gravitação, porque ela trabalha essa questão das ondas gravitacionais, entendeu? Então, por isso que nós podemos definir assim, como a teoria relativista da gravitação. Olha aí, o primeiro princípio diz que as leis da natureza são as mesmas em todos os referenciais inerciais ou não inerciais, mas o segundo princípio da equivalência diz que os efeitos devido à aceleração do referencial e os da gravitação são equivalentes. Então, a geral tem esse primeiro princípio e o segundo princípio, que é da equivalência, né? Este, então, é considerado o princípio da equivalência forte, que é o princípio da equivalência fraco, trata da universalidade da queda livre, ou equivalência entre massa inercial e massa gravitacional. Então, pessoal, você analisando bem, o princípio mais fraco, que é aquele gravitacional desde Galileu, Isaac Newton, a gente trabalha aqui lá e fala da lei da gravidade, nós trabalhamos e tudo. Newton falou da questão dos planetas, né? A força gravitacional dos planetas, mas quando se fala dessas ondas gravitacionais agora, segundo Einstein, nós já temos a questão da relatividade forte. Por isso que fala fraco e forte, fraco porque é um nível mais simples, né, de entendimento. Mas quando se aprofunda muito mais fora do planeta, no universo, porque as ondas, falando da gravidade, a relação gravitacional do planeta é uma coisa, falar do universo é outra. Então, quando estende para o universo, aí já tem uma outra parte da teoria. Vamos lá? Então, por isso que é dividido em princípio da equivalência fraco e o princípio da equivalência forte. Forte os efeitos referencial da gravitação, eles são equivalentes. Olha que os efeitos de aceleração do referencial. O referencial não está inerte, inercial. De acordo com a teoria relativística da gravitação, né, que é a teoria geral, a gravidade não é uma força que se propaga à distância. A gravidade não é uma força que se propaga à distância, mas sim uma deformação, quer dizer, alteração, né, da geometria do espaço-tempo. Essas curvas aqui, ó, estão vendo aqui? Então, essa geometria aqui é que trata essa teoria da relatividade geral. Já não é mais só da força-peso, força gravitacional, né, que nós trabalhamos entre dois corpos, que Newton trabalhou e Galileu trabalhou. Então, aqui não é mais plano,
que nós falamos lá, que é sempre puxa para o centro da Terra e sempre perpendicular para baixo, para o centro, apontando para o centro da Terra. Aqui já não é mais, supondo aí que nós estamos uma parte da Terra, nós estamos aí um plano. Então você coloca um objeto, a força-peso vertical para baixo, né? A força de apoio aqui vertical para cima e tal. Num plano, aqui não, já é uma questão de curva. Então, o espaço-tempo, na teoria da relatividade geral, ele pode ser considerado como uma espécie de tecido. A gente gosta de falar, tipo, se vocês forem ler o que assistir, eles vão falar assim, as dobras do universo. Assistir aí Star Wars, Star Trek, né? As dobras do universo. Então, é como se tivesse um tecido, um pano, um lençol dobrado, ondulado, e se pudesse atravessar o famoso buraco de minhoca, aquela questão, por exemplo, do salto no espaço, que é o Star Wars trabalha lá. Essa ideia do tecido. Por isso, essa palavra de tecido seria um lençol, cheio de ondulações, um pano, tecido. Por isso essa palavra tecido, tá? Mas, entre aspas, porque não tem nada disso, né? Vamos lá, então? Precisa chamar das dobras do tempo. Quando você assiste filmes ou lê algum livro aí de ficção científica, tem esse negócio aí, né? De você ter a dobra do tempo, por exemplo. Então, ele pode ser modificado pela presença de matéria e ou de energia. Lembrando que aqui você tem aquela questão da energia, é mc ao quadrado, né? A massa do matéria ali, e o quadrado da velocidade da luz. Então, de acordo com a teoria da relatividade geral, TRG, a presença de matéria provoca uma curvatura no espaço-tempo, gerando a gravidade. Então, é por isso que tanto o planeta Terra como o Sol, eles acabam gerando aí uma gravidade. Então, aqui é uma explicação muito mais profunda daquela que nós trabalhamos lá com Einstein, com Newton e com Galileu. Einstein já põe uma ideia diferente. Então, em 16 de outubro, os cientistas anunciaram uma observação inédita. 16 de outubro aí a detecção de ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo, prevista por Einstein há mais de um século, então, em 1915 e em 2015. Praticamente é isso aqui, não tem um ano, mas é praticamente aí em torno de 2015, 2016, que aconteceu, tá? Então, foi lançado no espaço pela colisão, que nós temos aí, de duas estrelas. Aí conseguiram detectar. Então, você vê, agora, praticamente em 2015. Apesar de não estar escrito aqui, 16 de outubro, relacionado a 2015. Aí um desenho ilustrativo também, que só tem esse computador, a gente faz isso, você não tem como ver essas ondas, onda nenhuma, né? A única onda que você vê é a onda eletromagnética da luz visível. Nem o infravermelho, nem o ultravioleta. Pode ser detectado por alguns aparelhos, mas não pode ser visto pelo olho. Então, a concepção artística da formação de ondas gravitacionais pela colisão de dois buracos negros. Está aí, ó. Olha bem. Concepção artística, maneira, por exemplo, da formação das ondas e a colisão de dois buracos negros. Olha bem, dois buracos negros colidindo, olha lá, eles se juntam e aí formando essas ondas. Bom, é para ilustrar um pouco, mostrar um pouco, né, do que nós podemos. Olha como é que faz com o espaço-tempo, formando essas dobras aí, tá? Claro que isso aí é de uma quantidade de energia imensa, tá? Duas estrelas de nêutron, sabendo que nêutron, a gente sabe que... nós até comentamos numa aula aí, eu acredito, sobre estrelas, falando um pouquinho. Pra vocês terem uma ideia, uma colher de estrela de nêutron, uma colherzinha, colher de sopa, né? Uma colher de estrela de nêutron tem 1 bilhão de toneladas. Uma colherzinha teria 1 bilhão de toneladas, de tão densa que é essa massa. Só para você ter uma ideia, só para ter uma análise. Imagina uma estrela enorme, o Sol, nossa, é pequena, de nêutron é maior do que de Sol, para transformar numa estrela de nêutron, né? O Sol pode transformar na gigante vermelha ou numa anã branca, mas não numa estrela de nêutron, pelo tamanho dela, segundo as nossas ideias que nós temos de estrelas. Então, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, uma colher de sopa, 1 bilhão de toneladas, né? Nem de quilogramas, sendo que uma tonelada já são 1.000 quilogramas. Então, a energia da espiral e da fusão, elas vão colidir, né? E libera energia na forma de ondas gravitacionais ou ondulações no espaço-tempo. Então, essas ondas são geradas, né? As duas estrelas de nêutron, praticamente igual ao que nós temos lá que nós tínhamos
lá no nosso modelo anterior sobre os dois buracos negros. Olha aí, ó, as duas colidindo, puxando uma a outra e fazendo com que gira, e aí vai também, isso é questão gráfica, né? Não tem como você gravar isso aí, né? A fusão provavelmente resultou em um buraco negro, embora também seja possível criar uma estrela de nêutron incrivelmente densa. Então, pessoal, você poderia ter, na verdade, as duas estrelas de nêutron, quando se juntarem, pode criar uma outra estrela muito mais densa e muito maior, com uma força gravitacional imensa, ou um buraco negro, naquela colisão daquelas duas estrelas de nêutron ali, ok? Então, vamos lá. Olha bem. O pulsar do caranguejo são estrelas de nêutron muito pequena e muito densa. Então, essa imagem aí combina com a informação óptica recolhida pelo Hubble, a parte vermelha, e imagem raio-x do Chandra, azul. São dois aparelhos que nós utilizamos no espaço, né, para coletar. E, na verdade, o Hubble, a parte vermelha, porque ele trabalha com infravermelho. E o Chandra com raio-x, aí a parte azul. Então, precisou dos dois telescópios, né, para poder você conseguir formar essa imagem, se juntar. Pegou as imagens, sobrepôs, né, e colocou aí. Então, você vê, essas são imagens realmente vistas e fotografadas, né? Tá? De qualquer forma, o objeto final é menos denso do que as duas estrelas de nêutron combinadas. Porque um pouco de energia se perde, né? A massa equivalente a 25 Júpiter, sendo que Júpiter é o nosso maior planeta do sistema solar, né? Então, nós temos aí equivalente a 25 Júpiteres, foi convertido em ondas gravitacionais. Você vê, nós temos um planeta imenso, maiores aí, 25 vezes isso aí, transformou em ondas. Então, parte da massa, a estrela, duas estrelas de nêutron combinada, ou tudo isso se transforma em um buraco negro, não temos ideia de como é que é, se é massivo, como é que é, ou uma outra estrela de nêutron, mas uma parte muito grande se transforma em ondas gravitacionais. A massa se transforma nessas ondas. A colisão também espalhou aí 50 Júpiteres de elementos pesados, como ouro e prata, pelo universo. O ouro e a prata são considerados elementos que vêm dessas colisões, etc. e tal, que acontece, né? Olha, tem aí, primeiro, um par de estrelas de nêutron aqui, ó. Nós temos um par de estrelas de nêutron, gira em torno uma da outra. Vai completar uma órbita 30 vezes por segundo, numa distância de 320 quilômetros. 30 vezes por segundo, 320 quilômetros, essa distância. Aproximando rapidamente, né, porque começa a fazer e começa uma espiral, como vocês viram anteriormente. A órbita passa a completar 2.000 vezes por segundo, 30 vezes para 2.000 vezes. Aí elas vão se fundir e a vibração das ondas gravitacionais dura em torno de 100 segundos. Né? 1 minuto e 60 segundos, então 1 minuto e 40 segundos. 2 segundos depois, coisa muito rápida, a NASA captou uma intensa explosão com jatos de raio gama sendo expelidos, decorrente da explosão, chamada de kilonova, milnova, né? Kilonova. E de acordo com o Rodrigo Nehmen, um grande cientista, a fusão deve ter dado origem a um buraco negro, que aí desapareceu, ficou tudo sem nada para ver, né? Mas isso ainda precisa ser confirmado através de estudo. Então, a detecção que nós temos, pessoal, hoje em dia ainda, mesmo com todos os telescópios avançados, nós temos telescópio aqui na Terra, no espaço, né? Nós não temos essa tecnologia toda para poder entender melhor e captar, tá? Então, ainda podemos dizer que estamos caminhando, estamos iniciando os estudos sobre isso. Claro que no mundo de hoje a coisa é muito mais rápida, né? Desenvolve mais rápido do que há 400, 500 anos, 1000 anos atrás, mas mesmo assim ainda está muito no início, tá? Vamos lá, então? Então, nós podemos ver aí, segundo todo esse pessoal que trabalha aí, ó, o telescópio Hubble, ele está no espaço, né? Hubble Space Telescope, HST, ele é um satélite artificial, claro que não é um satélite natural, a Lua é um satélite natural. Ele é um satélite artificial que foi construído pelo homem, não tripulado, claro,
e transporta um grande telescópio para a luz visível e infravermelha, principalmente a infravermelha. Não puder captar visível, que é a luz que você vê, o infravermelho ele não vê, mas ele capta. Vocês viram que é diferente do Chandra lá, que o Chandra é de raio-x, né? Então, esse é o espaço, o telescópio espacial Hubble, fica no espaço, em órbita, girando e fazendo o trabalho dele aí, né? De captar essas ondas. Toda vez que capta, ele manda as informações aqui para a Terra, né? O Observatório de Raio-X Chandra, ele é um telescópio espacial lançado pela NASA, mas gerenciado pelo Laboratório de Jato Propulsão, tá? Então ele é diferente, ó, bem diferente do Hubble, né? E ele tem a capacidade de captar raio-x, né? A NASA está operando os dois, tanto o Hubble como esse observatório de raio-x, que é um satélite também, né? Artificial também, construído pelo homem e tal. Então a NASA é muito bonita, é uma imagem muito bonita oferecida pela NASA aí no Wikimedia, então não tem problema nenhum de apresentar para vocês, né? O acidente estelar, acidente de estrelas, né, que acontece no universo, que ocorreu há 130 milhões de anos na constelação de Hidra, uma constelação que foi muito estudada, marca a primeira vez que astrônomos combinaram ondas gravitacionais com uma fonte visível, inaugurando uma nova era da astronomia. A astronomia, ela não confundia astronomia com astrologia, né? A astronomia é o estudo do universo, dos satélites, dos planetas, das estrelas, né, dos buracos negros e etc. A astronomia, ela existe há muito tempo. Os egípcios, né, segundo as pirâmides, tinha para ser observado. Nós temos lá no Reino Unido os pilares de Stonehenge, também seriam um observatório. No planeta inteiro nós temos desde os maias, incas, os antigos aí, há mais de 10 mil anos estão observando. Então isso é astronomia. E a astronomia, esse estudo que veio, Galileu vai com primeira luneta, né? Primeiro telescópio pequeno, mas que possa ver até as crateras da Lua, e hoje nós temos telescópios aí tá no espaço. Então, a astronomia foi se melhorando, mas aí surgiu uma questão de estudo nova com essa ideia de luz visível e ondas gravitacionais. Vamos lá então, para a gente dar uma olhadinha aí. Olha bem. Então, você percebe aqui, na verdade, que nós temos uma nova era, que é o estudo dessa constelação, a constelação de Hidra. Ó, a constelação de Hidra está aí, tudo isso que você tem aqui num quadrante que nós estamos colocando aqui, que é da Hidra, né? Ó, a Hidra é a maior e mais longa das 88 constelações que nós conhecemos, tá? Então, a cabeça é encontrada ao sul de Câncer, né? Que você tem aqui. Tá a Hidra aqui, ó. Tá? E ela se estende até Libra. Então, você tem todos esses tipos aí, ó. Ó, Leão, né? Você tem aqui, ó, toda Virgem. Então, Centauro, tá? E aqui tá Câncer. A Hidra começa em Câncer, aqui, né? E vai estendendo até Libra, aqui. Então, toda essa extensão aí é a Hidra, tá? Apesar do seu tamanho, ele contém apenas 2 estrelas realmente brilhantes. Então, nós temos aí poucas estrelas brilhantes. Tem brilhante mesmo, só tem 2, apesar de ser enorme, grande, só tem 2 estrelas realmente brilhantes. Então, nesse estudo dessa constelação, a descoberta é o mais recente sucesso que nós tivemos das experiências de física mais ambiciosas e caras que teve em décadas, onde nós tivemos esse estudo sobre a constelação de Hidra. Então, foi muito tempo planejando e tentando ali para poder chegar a esse trabalho, né? Observatório de ondas gravitacionais por interferômetro laser, que é chamado de LIGO, isso aqui custou milhões de dólares, né? Então, esse observatório de ondas gravitacionais, ele ajudou a detectar as ondas. Aqui está o desenho esquemático, aí ó, a ponte de laser, aqui um fotodetector, né? Aqui são 4 quilômetros para cá e 4 quilômetros para cá. Está aqui, ó, todo o aparato dele, um
uma foto tirada de cima, ele está abaixo aí, isso aí são a parte de cima, ele está embaixo aí, dentro aí, né? Digamos, no solo, tá? Então, o LIGO tem essa característica e ele detecta as ondas gravitacionais, tem que ser a 4 km para poder detectar qualquer vibração, vibração mínima, tá? Então, foram semanas importantes para as ondas gravitacionais. Ele detectou as ondas gravitacionais. E aí, com isso, foi, na verdade, assim, os cientistas ficaram muito felizes, né? Porque realmente conseguiram detectar pela primeira vez. E aí, eles fizeram o quê? Provaram que Einstein estava correto. Einstein, ele tinha todo esse trabalho e estava correto. As ondas gravitacionais que ele previu, que realmente existia, tinha a sua teoria, aí acabou comprovando. Os cientistas acreditavam realmente que existiam essas ondas, só que eles não tinham achado ainda um jeito de provar. Assim como levou muito tempo a provar a velocidade da luz, provar que ela era finita, 300 mil quilômetros por segundo, né? Aí também as ondas gravitacionais teve um trabalho muito forte para chegar a esse ponto e aí mostrar, e pela primeira vez aí com o LIGO, depois de gastar milhões e milhões de dólares para poder, num projeto que não sabia se tinha esperança de que desse certo, e deu. E aí nós chegamos à comprovação dessas ondas gravitacionais. Vamos lá então. Ok? Tá bom? Olha aí, ó. Você vê como é que... Essa é a primeira vez que o cosmos nos forneceu o que eu chamaria de filme com áudio, disse David Yates, diretor executivo do LIGO, em evento do National Press Club em Washington, D.C. Neste caso, o áudio da trilha sonora vem da onda gravitacional, o som, digamos assim, né, das estrelas de nêutron enquanto elas estão circulando e colidindo entre si. E o vídeo? O vídeo é a luz. Então, mas esse som, esse áudio aqui não é captado pelo ouvido humano, pessoal. Então você tem que entender que nós não captamos o som, é captado pela onda em si, né, que nós temos da onda gravitacional. Você foi captado naquele projeto que é o LIGO que estava ali, tá? Então, na verdade, não é áudio, ouvir um som, um barulho ali, não, né? E, na verdade, foi detectado por aqueles aparelhos ali. E o vídeo que você pode ver, o olho, né? Ver, na verdade, a luz que foi captada. Ok? Então, vamos voltar lá. Olha aí, ó. Recentemente, astrônomos revelaram a quarta detecção gerada por um conjunto de buracos negros em colisão, que essa detecção são as ondas gravitacionais, claro, né? Então, olha aí, ó. O alemão Heine Weiss e os americanos Berberis e Kepthorne levaram o prêmio por suas contribuições ao Observatório LIGO nos Estados Unidos e permitiram a detecção das sutis ondas, muito sutil, realmente, que haviam sido previstas por Einstein 100 anos antes. Então, aí eles conseguiram, esses três cientistas aí trabalhando junto, né? E trabalhando nesse observatório LIGO, né? Então, eles conseguiram, na verdade, descobrir essa detecção, e aí famosos, né? Claro, com certeza. Olha aí, um deles diz, as pessoas estão pensando sobre isso há 40 anos tentando e procurando um jeito de detectar. Tentando detectar algo, às vezes falhando no início, claro, né? E depois lentamente desenvolvendo a tecnologia para poder detectar, disse Weiss, um daqueles cientistas ali. Estou muito emocionado por ter dado tudo certo no final. E agora, realmente podendo detectar coisas, né? E contribuir para o conhecimento sobre o que acontece no universo, através de ondas gravitacionais. Então, ele prevê, através disso aí, ó, o que o Weiss está prevendo? Detectar coisas, ele quer dizer que, além das ondas gravitacionais, de repente, poderia detectar, né,
outras ondas, por exemplo, detectar o surgimento de um buraco negro, como é que funciona na verdade, a colisão das estrelas. Então, com as ondas gravitacionais e os LIGO, agora o LIGO tem outros também, tem o Virgo também na Europa, né? Então, é possível começar a entender melhor como é que funciona todo esse universo. Essa ideia do universo diferente, que é uma coisa que você está acontecendo há milhões de anos-luz daqui, né? Porque a estrela mais próxima aqui, né, nós temos Alfa Centauro, e isso aí está acontecendo há 300 milhões, 400 milhões de anos-luz, muito longe daqui. E aí, entendendo melhor como é que funciona as galáxias, as estrelas, né? Será que há outro conjunto planetário suficiente para ter vida num outro parte da galáxia, ou também da Via Láctea, né? Ou de outras galáxias? Vamos lá, então. Então, quando ele fala essa detecção de coisas, né, pessoal? Vamos lá, um pouquinho? Então, ele quer dizer o entendimento dessas outras que nós temos, desses outros momentos, né? Olha bem, por que é tão difícil detectar essas ondas, então? Quando nos alcançam as ondas gravitacionais geradas em eventos muito distantes, elas distorcem um valor minúsculo do espaço-tempo, coisa muito pequena. A distorção é inúmeras vezes menor do que a largura de um próton, pessoal. É muito pequeno. É uma das partículas no núcleo do átomo, que é o próton. E a medição de tais mudanças de comprimento é impossível de ser feita pela maioria dos instrumentos. Instrumentos pequenos, né? Por isso Aqui vamos falar de um outro laboratório, né? Não o LIGO, agora o Virgo, da Europa. O Virgo é um interferômetro, igual o LIGO, né? A laser e gigante projetado para detectar ondas gravitacionais. O Virgo foi projetado e construído por uma colaboração entre a França, o Centre National de La Riccia e Scientific, né? E a Itália, que é o Instituto Nacional de Física Nuclear, né? Então, os dois juntos, França e Itália, e tem outros países que contribuem também, tá? Agora ele é operado e melhorado em Cassina, uma pequena cidade perto de Pisa. Pisa, a famosa Torre de Pisa, onde Galileu faz, lá no primeiro ano que você estudou, a experiência da queda livre, né? Por uma colaboração internacional de cientistas da França, Itália, Holanda, Polônia e Hungria. Então, nós temos aí já 5 países trabalhando junto na Europa, tentando... Aí, ó, esse é o Virgo. A vista aérea dele, os tubos aí, olha bem, uma coisa gigantesca, né? São quilômetros aí, que nós temos aí para ele poder fazer esse trabalho aí de detecção. Você vê, essa quantidade de quilômetros para detectar uma onda, porque as ondas gravitacionais, elas são imensas, né? Mas acaba passando assim, muito difícil você detectar um comprimento de onda. O detector brasileiro de ondas gravitacionais do Mário Sternberg. Nós também temos um detector um pouquinho diferente e tudo, mas temos, tá? O nosso detector, inclusive, falta um pouco de dinheiro, melhorar aí um pouquinho, mas ele até tem curiosidade, vocês vão ver aqui, ó. O detector Mário Sternberg se destaca dos demais por ser esférico, olha bem. Ou seja, as ondas gravitacionais são detectadas pela antena do aparelho. E isso deixa ela um pouquinho diferente, pessoal. Olha bem, na verdade, está faltando um investimento para fazer melhor e estar trabalhando, porque a quantidade de energia é imensa que gasta, mas a diferença vai ser o seguinte: o brasileiro, o nosso detector brasileiro, ele sabe de onde a onda está vindo, enquanto que aqueles lá do LIGO e do Virgo não sabem, só sabem que a onda passou por ali. E o brasileiro consegue detectar até de onde vem. Você vê, nós brasileiros temos aí que se orgulhar, né, do que nós temos. O que é que falta? Investimento, precisa de dinheiro. O governo precisa estabelecer dinheiro suficiente, porque a quantidade de energia para resfriar e manter aquilo lá é imensa. Aí ficam cortando dinheiro para ciência e tecnologia, sendo que nós podemos também contribuir e muito. Vamos lá, então? Tá? Essa esfera tem 1 tonelada, 1.150 quilogramas. Ela é 94% de cobre e 6% de alumínio, tem 65 centímetros de diâmetro, né?
E a antena possui isolamentos contra ruídos, como oscilações externas e da própria Terra, ondas sonoras e calor. Então, olha bem, o Brasil não está tão ruim. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo no nosso país, né? Os detectores esféricos são os únicos que dizem a forma das ondas. Eles podem competir com os interferômetros laser, aparelhos usados em outros países, como eu falei, na Europa e nos Estados Unidos, né? E que consegue avaliar uma banda mais larga de propagação de onda, de 50 a 2.000 Hz. Então, explica o pesquisador Odílio Aguiar, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. Os primeiros testes aí com o Chamberlain começaram em 2006, né? Olha aí, detector de ondas, né, do Instituto Físico doado ao INPE, porque a Universidade, né, de São Paulo não tinha condições de manter, doou para o governo, para o INPE, porque a quantidade de dinheiro é muito grande para manter isso aí. O detector brasileiro possui uma técnica de detecção diferente do LIGO, como eu disse. Ao invés de utilizar interferometria laser, o Chamberlain possui uma massa esférica, está aí o desenho, de aproximadamente 1 tonelada, viu lá? Mais de 1 tonelada, né? No detector esférico, a onda gravitacional passa pela antena, fazendo com que ela oscile. E esse movimento é captado pelos sensores colocados na superfície. Então, na fase atual, o aparelho conta com 3 sensores. Está aí o detector, nós já falamos que é 94% de cobre e 6% de alumínio, né? Cedida a imagem aí da Universidade de São Paulo. Na próxima fase, eles serão substituídos por 6 sensores novos, com maior sensibilidade, que serão um grande diferencial brasileiro em relação aos outros detectores. Está faltando dinheiro e investimento. Quando estivermos com 6 sensores instalados, estaremos mais aparelhados que os demais, que tem apenas um sensor. O LIGO e o VIGO só tem um, e aqui vai ter 6. Esse diferencial será fundamental também para a detecção da forma e direção de origem, de onde ela veio, que lado ela veio, que os outros não detectam isso, tá? Depois de captado o movimento, os transdutores eletromecânicos transformam esse sinal mecânico em um sinal elétrico, que é enviado para o computador e pode ser analisado em tempo real ou gravado para análise posterior. Então, vocês viram aí, é muito importante a gente entender. A gente fica assim, o Brasil é um país de terceiro mundo. Pode ser, mas em termos de ciência, nós sempre estamos assim, junto com os outros. César Lattes, nós já tivemos uma aula dos chuveiros penetrantes aqui. César Lattes é brasileiro, e trabalhando na Bolívia com a empresa Kodak, trabalhando na questão de filme, novas maneiras de filmar e tudo, descobre os mesons, junto com outro cientista. Não leva o prêmio Nobel, porque o chefe dele, na época, é o Power, é que leva. Só que o chefe nem estava lá nos Estados Unidos, nem fez trabalho nenhum, mas era o chefe da equipe. Hoje, o prêmio Nobel não vai para o chefe da equipe, é para todos que estiverem ali. Então, você vê, Santos Dumont, chamado aí o cara que inventou um avião, pedalou na bicicleta, foi lá e colocou no ar. Então, a nossa usina de processamento de urânio, ela é totalmente diferente do resto do mundo, muito mais fácil. Ela é suspensa eletromagneticamente, as outras não são, fica moendo de maneira mecânica. Então, o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Só falta a gente ter mais orgulho de si mesmo. Nós, pessoas brasileiros, precisamos nos orgulhar e direcionar dinheiro, gente. Sem dinheiro não tem como, e o país tem dinheiro, né? É só pegar o dinheiro e direcionar para a tecnologia, para que nós possamos aí ter um país tecnologicamente falando muito melhor, ok? Bom, mostra aí, né? A gente traz nas nossas aulas sobre a tecnologia. Lembrando a vocês que a nossa aula continua.